E aí galerinha, tudo bem? Hoje bombando na matemática com o professor Bruno. Antes de a gente começar o nosso vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho e me sigam no Instagram, Bruno Matemático. Várias dicas pra gente nunca mais ter uma matemática fraca, beleza? Nós vamos estudar hoje os números racionais. Quem são os números racionais? São os números que podem ser escritos na forma de fração ou na forma de um decimal finito ou infinito. Na forma de decimal infinito, ele tem que ser periódico, tá? Porque se ele for um decimal finito não periódico, ele não faz parte dos números racionais, beleza? Essa é uma observação que a gente tem que ter. E a gente tem que observar que os conjuntos numéricos racionais são representados pela letrinha Q, tá? Contém o conjunto dos números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos números naturais. Em forma de notação, N está contido nos inteiros, que está contido nos racionais. O que significa isso, professor? Porque eu tenho elementos que fazem parte de mais de um conjunto ao mesmo tempo. Exemplo. Se eu falar do menos 1. O menos 1 ele faz parte dos números racionais e ele faz parte dos números inteiros, mas ele não faz parte dos números naturais. Se fosse o mais 1, ele faria parte dos racionais, dos inteiros e dos naturais, beleza? Por isso que o conjunto dos números naturais está contido nos inteiros, que por sua vez está contido nos racionais. Isso significa que o maior conjunto até agora trabalhado é o conjunto dos números racionais, que podem ser representados da forma Q igual a A sobre B, onde A tem que pertencer aos inteiros e B também tem que pertencer aos inteiros. Mas quando a gente tem esse asteriscozinho aqui, exceto o zero. Por que não pode ser o zero? Porque não existe divisão por zero. Isso daqui é uma indeterminação, beleza? Vamos dar continuidade. Alguns subconjuntos importantes dos números racionais. Professor, o que são subconjuntos? São partes de um conjunto maior. É igual se eu pegasse uma pizza e dividisse em 8 partes. Cada parte da pizza é um subconjunto. Se eu pedisse pizza metade moda, metade portuguesa, se eu pegasse uma parte da portuguesa, ela faria parte da minha pizza total. Então, isso são subconjuntos, beleza? E quais são esses subconjuntos que a gente tem que ter em mente dos números racionais? É o conjunto dos números positivos racionais. O que significa? São todos os números positivos. Então quer dizer que não entra números negativos, que é onde eu tenho um outro subconjunto, que são todos os números racionais negativos. Depois eu tenho um outro subconjunto, que é o seguinte, são todos os números racionais, exceto o zero. Esse asterisco em cima de um conjunto fala que pode ser todos os números, exceto o zero. Números racionais, no nosso caso que nós estamos trabalhando aqui. Depois, eu posso ter todos os números racionais positivos, exceto o zero. E, finalizando, eu posso ter outro subconjunto, que são todos os números racionais negativos, exceto o zero. Professor, só tem esses subconjuntos? Não. Se eu pegar o número 1, 2, 3, 4, ele é um subconjunto dos números racionais. Mas aqui eu faço uma ampliação desses subconjuntos, beleza? Agora a gente vai ver alguns exemplos de números racionais. 4 sobre 1. O que muita gente erra é o seguinte. Muita gente pensa que o número deixa eu colocar aqui, que o número 6, ele não é um número racional, ele só é um número inteiro e natural. E o número 6 aqui, ele é um número racional, porque todo número sempre é dividido para 1. 6 dividido para 1 dá quanto? Dá 6.
Então, quer dizer o seguinte, que todo número inteiro ou natural, que é o exemplo do 4 sobre 1 aqui, ele é um número racional, beleza? Outro exemplo, 3 sobre 100 é uma fração centesimal, aonde eu encontro 0,03 quando eu faço a divisão de 3 para 100. E é um número decimal exato, correto? Então, vão existir divisões decimais exatas e vão existir divisões decimais infinitas, que é o nosso outro exemplo aqui. Mas, para ser racional, tem que ser o quê? Periódico, que nós chamamos aqui de dízimas periódicas. Quando eu fizer a divisão 5 terços, vai dar 1,666666 até o mais infinito, beleza? Beleza, vamos fazer um exercíciozinho aqui básico, simples. Assinale verdadeiro ou falso. Vamos para a primeira afirmação. 0,212121, reticência, é um número racional? Claro que é, porque ele se repete infinitamente, correto? Mas ele tem um período, que é o 21. Verdadeiro. 5 terços não é um número racional. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, porque é o seguinte. Quando eu dividir 5 para 3, vai dar 1,66666 infinitamente. E isso é uma dízima periódica. E uma dízima periódica, ela é um número racional. Vamos lá. Menos 1 é um número racional? É um número racional e também é um número inteiro, correto? Opa, aqui ficou muito feio. Deixa eu fazer aqui de novo. E também é um número inteiro, beleza? Porque o menos 1 a gente já lembra que ele é um número inteiro. E eu também tenho que lembrar que todo número inteiro ele é um número racional. Aqui não tem essa definição, mas essa afirmação ela é verdadeira. O oposto de 13 quintos é menos 13 quintos? Sim. Qual é a definição de oposto? É o mesmo número com o sinal negativo ou com a distância modular até a origem igual. O módulo de 13 quintos é igual ao módulo de menos 13 quintos. Logo, isso aqui é uma opção verdadeira. Esse aqui, 1,414213556, é um número racional? Lógico que não, porque ele não tem período, ele não se repete infinitamente, periodicamente. Isso aqui é falso.